Senhor presidente, demais colegas, deputados, a imprensa aqui presente, a todos os senhores e senhoras, eu volto aqui, senhor presidente, não redundando a minha fala de ontem, mas hoje eu fui dar uma entrevista a respeito desse mês de maio. Eu fiquei sabendo, né, de um caso, de mais uma situação que nos entristece muito, que é justamente essa questão da violência contra as nossas crianças aqui no nosso estado. É lamentável, o deputado Felipe Orro, Mato Grosso do Sul, apesar de ter tantos indicadores importantes, indicadores esses que, na verdade, são avaliados não por nós aqui do Mato Grosso do Sul, mas pelas instituições que falam sobre o ranking da questão da segurança pública, da saúde, do desenvolvimento, na área da infraestrutura, na questão da geração de emprego e renda. A gente fica feliz, por um lado, de sabermos que, apesar de vivermos num momento atípico da vida econômica brasileira, ao mesmo tempo, na contramão, a gente vê também índices negativos que nos entristece, que nos envergonha e que, na verdade, nos deixa muito aborrecidos, que é saber que nós vivemos, doutora Kelly, em um estado que tem um dos maiores índices de violência contra a mulher. Isso é inconcebível no mundo contemporâneo. A gente não pode admitir em hipótese nenhuma. O poder público tem feito o seu trabalho, divulgando, né, através de leis, Maria da Penha vai à escola, Agosto Lilás, os 16 dias, né, de combate à violência contra a mulher, mas ainda a gente vê que, apesar da polícia cumprir com o seu papel, né, a questão dos crimes sexuais embasado na lei 12.015 de 2010 ter aumentado a sua penalidade, e aí a gente vê reincidindo esse tipo de crime no nosso estado e a gente sendo também reconhecido em nível nacional como um dos estados que mais praticam violência contra a mulher, e no questão do estupro, de saber que as nossas crianças, os nossos adolescentes, de 100% do que acontece aqui no estado, 75% em relação àqueles que deveriam ter, por parte dos seus responsáveis, por parte daqueles que têm a prerrogativa de dar o cuidado, de dar a proteção devida, às vezes acaba sendo os próprios abusadores. Então, isso é muito triste. E hoje, eu dei uma entrevista na Rádio CBN sobre esse assunto, e eu lembrei de uma outra lei de nossa autoria que trata, além da Semana de Combate à Pedofilia, com o tempo vem aqui uma outra lei de autoria do deputado Herculano, que é o Maio Laranja, que também tem o objetivo de divulgar as ações, né, através de palestras, ou a cartilha que fora apresentada antes de ontem, uma lei muito parecida. E a outra de nossa autoria, que obriga os hotéis, pousadas e similares terem ali o registro de menor que está acompanhado por alguém que, se não tiver o registro, e esse registro, automaticamente, a lei diz que este estabelecimento obrigatoriamente tem que encaminhar à delegacia daquela localidade. Isso a gente permite o quê? Também uma proteção a mais, porque essa criança poderá ser aliciada por esse adulto, né? Chega lá o casal com a criança, e muitos hotéis, no passado, o deputado Herculano, só pegava o nome do responsável ali, mas não sabia, não identificava quem estava junto. E quem sabe essa é uma criança, esse é um adolescente que está sendo, né, vítima, né, aliciado por esse adulto. Então, são assim leis importantes. Agora, não basta só ter leis, é preciso que nós tenhamos um trabalho em conjunto com a sociedade, com as instituições não governamentais. A mídia tem esse papel fundamental de divulgar a questão do Disque 100. O professor na sala de aula tem também que estar capacitado para identificar qualquer tipo de comportamento atípico dessa criança. E aí, deputado Barbosinha, não sendo redundante, Vossa Excelência ontem fez uma parte fundamental, que é preciso que a autoridade policial, o judiciário também, tenha a qualificação
para que nós não façamos aí um pré-julgamento e, de repente, em detrimento de algo que a gente acha que é um crime, a gente está, na verdade, produzindo um outro crime, ou seja, já vimos casos de pessoas que com o tempo ele foi totalmente violentado na própria delegacia, isso no passado. Hoje tem já um local específico para esse tipo de criminoso e com o tempo descobriu-se que na verdade ele não era o responsável por aquele crime, ou seja, então vimos também atrocidades sendo realizadas no passado por alguém que na verdade não devia. Então um dos piores pecados que existem, é justamente o pecado do pré-julgamento e nós não podemos aqui fazer com que isso aconteça. Agora, de uma coisa é certa, como que nós vamos resolver um caso como esse? É muito difícil, porque isso acontece no seio do lar. Isso, lamentavelmente, acontece com aqueles que teve e que têm a obrigação de proteger, que na calada da madrugada, no silêncio da noite, acaba realmente fazendo isso. E eu tive batendo esse papo agora há pouco com o pessoal da CBN e lembrei dessa outra lei de nossa autoria que obriga hotéis, pousadas e similares também fazer esse registro e encaminhar à polícia local. O outro tema, senhor presidente, que eu gostaria de abordar aqui, é justamente o que está acontecendo em Campo Grande agora, deputado Enelvo Fellini, que é justamente a caravana da saúde na escola. Senhor presidente, comunico com a excelência que dispõe de 3 minutos. Para o tempo. Desculpa, 10 minutos, exatamente, já são 3 minutos. Explicações pessoais, não é grande expediente. É que Vossa Excelência, eu fui embalado pela palavra de Vossa Excelência que me dera 30 minutos, Então achei que mais dois já tinham... equívoco. Vossa Excelência disporá Qual que é o próximo inscrito, senhor presidente? Herculano Borges. Deputado Herculano Borges, Vossa Excelência é o próximo inscrito. Muito obrigado. Então, tenho 13 minutos. Gostaria que o deputado registrasse o microfone. Senhor presidente, quero solicitar a Vossa Excelência que ceda o meu tempo ao nobre deputado. E já quero aproveitar aqui, deputado Herculano, e conceder uma parte prolongada. Vossa Excelência disporá de 12 minutos para o tempo para o senhor pronunciamento. Vossa Excelência me liberou, me concedeu 10. Então, eu quero conceder a Vossa Excelência uma parte um pouco prolongado para que Vossa Excelência expresse o que está no seu coração. Obrigado, deputado. Professor Rinaldo, nós estivemos juntos na terça-feira, o lançamento do Maio Laranja. Vossa Excelência também é um deputado combativo nessa questão da proteção da criança e do adolescente. Como nós temos dito, não é uma bandeira de um ou outro deputado, é uma bandeira da Assembleia Legislativa, é uma bandeira do Estado do Mato Grosso do Sul através do governo do Estado, é uma bandeira da sociedade, é uma bandeira das pessoas de bem. Nós estamos levantando a voz em favor daquelas crianças, dos pequenos, daquelas pessoas que não têm como se expressar. Essas crianças não sabem nem o que acontece numa situação dessa, porque ninguém explicou isso. Então, através da campanha que está sendo feita no Maio Laranja, nós estamos levando subsídio, informação para os pequenininhos, para os adolescentes e para os professores, para que eles possam encaminhar mediante situações dessas. As crianças saibam se defender e, no caso de ser algo forçado, qual é o encaminhamento que deve ser feito pelos professores, pelos profissionais de educação, pela polícia militar. Então, esse mês, nós temos que estar falando isso aqui toda a sessão, e eu quero agradecer à imprensa. Nós tivemos uma boa cobertura do lançamento do Maio Laranja, os canais de televisão, praticamente todos, os sites, os jornais, as rádios. Então, quanto mais pessoas tiverem esse acesso, mais informação vai chegar. Então, Vossa Excelência está de parabéns por abordar esse tema. Eu iria falar rapidamente sobre isso, mas iria falar também sobre a questão do projeto do deputado Felipe Orro, nobre deputado que tem um projeto importante que eu pedi vistas também. Gostaria de falar, mas eu deixo para a próxima sessão. E parabenizar a Vossa Excelência. Vamos trabalhar, vamos defender. Eu até cheguei um pouquinho em cima da hora, porque estávamos ali na escola estadual, ali próximo, no CEJA, ali próximo à Câmara Municipal, são jovens e adultos que estão ali. Foi
muita pergunta, muita demanda, pessoas perguntando o que fazer, que sabem de casos de exploração de abuso. Nós já encaminhamos, já mostramos qual que é o caminho, e eu tenho certeza que Mato Grosso do Sul vai deixar esses índices, se cada um de nós nos esforçarmos, fazermos a nossa parte, e nós já temos aí, inclusive, a palavra do governador, da primeira-dama, da secretária de Assistência Social, que virou o Maio Laranja, se tornou um evento do Mato Grosso do Sul, de todos nós. Então, parabéns, e vamos trabalhar em prol da defesa das nossas crianças. Eu agradeço a concessão do à parte e dizer aqui, deputado Herculano, para algumas pessoas podem dizer, puxa vida, está abordando de novo esse tema? Este é o tipo de tema que, se nós falarmos aqui toda a sessão, ainda é pouco em detrimento da tragédia que se faz com aqueles que, na verdade, não tem como se defender. E se nós aqui dessa tribuna conseguirmos salvar uma criança desse doente, que isso não pode ser uma pessoa normal, não pode ser, nós já estaremos realmente cumprido com o nosso papel. O deputado Paulo Silvio já considerou a parte da Vossa Excelência e já cumprimos com a nossa função aqui. Porque isso nos revolta, isso nos entristece. Por quê? Porque é justamente aquele que tem a prerrogativa de cuidar. Ontem o deputado Maurício Picarello falou daquele pai, se é que nós poderíamos chamá-lo de pai, lá no Dom Antônio, que ele concedeu uma criança, filha de 8 anos, por R$200, e depois entrou numa de que era para comprar alimento. Gente, quem nesse Brasil, apesar de todas as dificuldades econômicas que nós temos, que tem coragem, que com saúde e que tem a coragem, ele consegue levantar o seu sustento, como aqui, ó, ali na Mato Grosso, até fazer aqui um merchan para ele. Um jovem trabalhava aqui nesse posto, no Carandá, R$1.600 por mês. Hoje, deputado Paulo, em frente de imagem, ele vende ali a caixinha de caqui e morango. Ele está ganhando R$4.000 por mês. Se for Rinaldo, aqui tem o sol, eu boto aqui o meu chapéu, coloco aqui o filtro solar, estou ganhando aqui R$1.000. Vendi, ganhei. Não vendi, entrego para o dono. Então, quem tem coragem nesse país não vai passar necessidade. O cara pega uma enxada, chega em você, você não tem um terreno baldio para eu capinar porque eu tenho filhos e eu preciso levar o sustento. O cara que tem coragem, que tem saúde e vergonha na cara, ele faz isso. Então essa conversa, isso aí é papo de malandro para delegado, é inconcebível. E eu, deputado Paulo Silvio, fizemos uma cartilha na época, eu parabenizo o nosso colega Herculano Borges, e esta casa, de forma unânime, votou favorável, o governo sensibilizado, mas nós fizemos um trabalho em 50 municípios, mostrando, porque o deputado Herculano falou uma coisa com muita propriedade. A maior arma que esse doente mental tem em suas mãos é justamente o silêncio. E a arma que nós temos é justamente a divulgação. E aí o professor tem um papel fundamental, quando vê, e Vossa Excelência que é médico, pediatra, a gente sabe quando a criança tem algumas características, a criança muito inibida, criança que chora aleatoriamente, tem alguma coisa errada, aí já é fruto de uma investigação. Então nós temos que fazer um trabalho contínuo, então não é redundante não. Aqui esse é um assunto, deputado Paulo Silvio, que nós devemos bater nessa tecla direto, e quero contar de forma incondicional da imprensa. A imprensa tem a mania de dar ibope em coisa ruim. O senhor da Atena, respeito, mas fica 3 horas no ar. Se ele fica 3 horas no ar, é porque tem público para isso. E só passa coisa ruim. Por que não passa pelo menos 1 hora das 24 que nós temos por dia para fazer uma divulgação, um trabalho de prevenção? E essa prevenção aí é que nós vamos impedir de muitas crianças, de adolescentes serem molestadas, serem estupradas. Eu fui numa escola agora há poucos dias, deputado Paulo, eu vi a menina teve a coragem de falar. Ela veio de Rondônia, mora aqui em Campo Grande. Ela falou, eu fui abusada dos 6 anos até os 14. Chegou um momento que eu não aguentei, eu abandonei, eu estou morando aqui por isso. E ela falando assim, ó, com muita, indignação, o padrasto dela. E tem milhares de crianças no nosso país, e a nossa vergonha, a tristeza, a nossa revolta, é que antes, alguns dias atrás, disse que Mato Grosso do Sul era o segundo, e me falaram ontem que se tornou o primeiro. Foi informação mais recente que é o primeiro no que diz respeito à violação dos direitos, especificamente de estupros.
75% dos estupros que acontecem em Mato Grosso do Sul está relacionado a criança e adolescente. Então, 85%. Então, isso é inconcebível. E o que é isso daí? Os psicólogos dizem que para a pedofilia, que é um distúrbio sexual desse adulto que tem uma tara por criança, por adolescente. Então, deputado Paulo Schiulf, esse é um assunto que talvez para algumas pessoas podem ser redundante, pode não ter significado, mas para mim, que sou pai de 5 filhos e avô de 3 crianças, isso aí é algo que nos revolta e tenho certeza que revolta os 24 deputados e as pessoas do bem. E aí, para concluir aqui e conceder a parte da Vossa Excelência, qual a maior tristeza nossa? Que esse tipo de gente está na nossa sociedade. Pessoas que fazem parte de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos, de todos os partidos políticos, de todas as pessoas comuns que sofrem desta parafisia, como que diz a psicologia, que é esse distúrbio que tem, né, em relação à sua preferência sexual para criança e adolescente. Então, é muito triste e é preciso que realmente a Lei 12.015, a lei que trata dos estupro de vulneráveis, aumentou a pena, mas ainda é pouco diante da atrocidade, da deficiência que fica a pessoa no físico e na alma para o resto da vida. E aí, deputado Paulo, a estatística diz que 50% da criança que for abusada, na fase adulta, ele acaba sendo, repetindo aquele ato, se torna um abusador. Então, isso é muito triste. E eu quero aqui parabenizar todos os deputados que de forma incondicional têm dado o apoio e também agradecer a sensibilidade do governador Reinaldo e que já determinou a Secretaria da SEDAST, de Direitos Humanos e Assistência Social, para que nós façamos um trabalho maciço, como aconteceu com a Maria da Penha Vai à Escola, o Agosto Lilás, que se tornou realmente um projeto que extrapolou os limites geográficos da escola e alcançou todos os municípios, inclusive as aldeias indígenas, que também tem um alto índice de violência contra a mulher. É preciso que essa lei que nós aprovamos aqui, deputado Paulo, realmente seja encampado por todos, não só em maio, mas todos os meses e todos os dias do nosso ano. Eu quero aqui conceder com alegria uma parte a Vossa Excelência, que tem sido um defensor intransigente da nossa criança, até pela formação que Vossa Excelência tem. Eu agradeço, parabenizo Vossa Excelência e também o deputado Herculano Borges. Nós temos um trabalho fundamental. A imprensa tem o trabalho dela, eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência disse. Se eles tirassem pelo menos 1 hora, e nós poderíamos pensar em fazer uma legislação que obrigasse sim, os órgãos de imprensa a veicular propagandas em relação a isso, a evitarmos que mais algozes, monstros, possam estar fazendo isso. Porque 85% dos casos de estupro são com os vulneráveis, com as crianças. E quem é que faz esse estupro? Pessoas próximas. O estupro não é cometido por uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, não. É por quem está próximo, é quem está rodeando essa criança. E muitas vezes nós temos nas nossas famílias e não sabemos. E como Vossa Excelência disse, 50% cresce e vai ser também um estuprador, um abusador. Então, o que é que tem que ser feito? Primeiro, uma legislação mais rigorosa. É cadeia, mas cadeia com prisão perpétua. Eu, como cristão, não posso exigir pena de morte, e nem quero. Mas prisão perpétua. Mexeu com a criança, fez, porque o trauma é para o resto da vida. O que essa moça de Roraima disse a Vossa Excelência é o que todos dizem. Acabou com a minha felicidade, eu nunca mais vou sorrir de novo. Foi abusada, foi maculada naquilo que é a pureza da criança. Sexualidade é para gente grande, marmanjo, não é para criança, não. Eu sou contra essas músicas que ficam fazendo a erotização de crianças. Sou contra. Fiz a lei antipornografia em Campo Grande, Vossa Excelência votou comigo. Sou contra esse tipo de abuso, de exposição. Bota o sexo para quem entende, para quem conhece. Para o inocente, deixa ele ficar com as histórias infantis, com as lendas. Deixa ele ter os contos de fábulas. O que nós temos que fazer é ser firmes na condução da legislação, ser firmes na condução, principalmente
Essa presidência comunica a Vossa Excelência que dispõe de 1 minuto para o encerramento do seu pronunciamento. Era isso, deputado Rinaldo. Obrigado pela parte. Eu agradeço. Eu imaginei que tivéssemos aí mais alguns minutos e eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Eu acredito que nós não podemos fazer uma lei, deputado Paulo, que a gente venha obrigar, porque eu acho que seria de competência federal, mas a ideia de Vossa Excelência ela é fundamental, né? A gente tem aí, e diz que os olhos são as janelas da alma, então a pessoa acaba vendo só coisa ruim, e aí, por que não investir na prevenção, né? A gente lamenta profundamente, talvez, deputado Paulo, porque o filho do dono da grande empresa não passou por isso. Talvez o filho dele nunca foi violentado, o filho dele nunca sofreu, a família dele nunca sofreu, então dá ibope falar coisa ruim. Então, é muito triste, né, a gente ver a nossa sociedade passar por esse momento em que a mídia ela é fundamental no Estado democrático de direito, é fundamental, mas seria importante que nós a usássemos para ajudar a educar, ajudássemos a prevenir, e quem ganharia com isso era toda a sociedade, não somente a curto, mas de forma muito especial a médio e a longo prazo. Então, senhor presidente, eu finalizo aqui agradecendo a todos que nos apartearam, agradecer ao deputado Herculano que cedeu esses mais 10 minutos. Eu gostaria de falar um pouco mais agora de um outro tema, mas fica para outra oportunidade. É o que tinha. Muito obrigado.